Olá, bom dia! Hoje o AgroSaúde e Cooperação vai falar de sucessão no campo. O êxodo rural já foi maior, mas ainda é uma grande preocupação, principalmente para a agricultura familiar. Visitamos 3 cidades do extremo oeste catarinense, onde ações conjuntas entre o poder público e o SEBRAE têm obtido bons resultados. Vamos conhecer uma família que os filhos nunca pensaram em trocar o campo pela cidade. Por aqui é a Força Jovem que cuida da produção de leite. São 2.100 litros todos os dias. E nenhum dos 4 pensa em morar na cidade. É um serviço que é rentável, né? E a gente trabalha com o que gosta, então tem tudo para dar certo. 25 dos 100 hectares Dona Iria ganhou de herança. O filho Wilson casou com Marley e, com bastante trabalho, conseguiu ampliar a propriedade. E os netos estão seguindo os mesmos passos. Tanto Leonardo, de 27, quanto Gabriela, de 24 anos. Os dois já saíram da casa dos pais, não da propriedade. Moram todos um ao lado do outro, na granja da família na comunidade de Santo Antônio, em São José do Cedro. Internet na propriedade inteira, comunicação não é problema. Eles construíram um lago, área de festa, piscina, tem conforto e praticidade. Enquanto os pais cuidam da criação de suínos, os filhos, o genro e a nora, trabalham com foco na produção de leite. E cada um tem seu salário. Eu sempre quis ficar sempre no campo. Daí, quando eu pensei em casar, ela tinha, de repente, planos ou estudar ou o quê. Daí eu falei, não, vamos morar junto e trabalhar junto na terra com a família, aqui, trabalhando tudo junto. Acho que para eles é um orgulho, né? Ter os 2 filhos seguindo os passos deles, né? Mas isso também influenciou porque desde quando eu e meu irmão nós éramos pequenos, eles sempre levavam a gente junto no serviço, né? Levavam a gente na ordenha, meu irmão ia junto com meu pai sempre na roça. E aí isso fez com que a gente foi crescendo e gostando, né? De trabalhar com isso. A união da família fez a propriedade prosperar. A infraestrutura melhorou e os ganhos também. E agora eles têm feito investimentos em imóveis na cidade. Deixar o campo nem passa pela cabeça. A estratégia é garantir uma renda extra com aluguéis. Eu sou muito feliz aqui, gosto do que eu faço e não me vejo em outro ramo, outra atividade. E assim, a gente quer criar nossos filhos também e formar nossa família e viver aqui. Sempre foi nosso sonho e nosso desejo. E todos sabem que dá para avançar ainda mais, ser ainda mais eficiente e melhorar os ganhos. Aqui em São José do Cedro, a Prefeitura contratou uma consultoria do SEBRAE para melhorar os índices das propriedades. A ideia é disseminar práticas de gestão para tornar as propriedades mais eficientes. A expectativa é que a implantação de processos resulte em mais renda. E isso seja um estímulo a mais para o jovem ficar no campo. As propriedades serão acompanhadas de perto por pelo menos 10 meses. Sempre bem-vindo, o conhecimento nunca é demais, né? Sempre é bom. Então são oportunidades que vocês têm acesso a outras tecnologias e profissionais qualificados e especializados naquela área que nós vamos atuar. O primeiro passo é identificar gargalos da empresa rural e depois aplicar um plano de ação para resolver problemas, aprimorar a gestão e a inovação. A gente busca aumentar a produtividade pelo menos em 5% nas propriedades, que já é um bom indicador. O programa contempla ações relacionadas à qualidade do leite, genética, nutrição animal e sucessão familiar. 55% do nosso movimento econômico, ele reflete da produção agrícola e, na sua maior parte, são das propriedades rurais de produção de leite. Nosso entendimento é que o poder público precisa auxiliar para fomentar o crescimento das nossas propriedades rurais. O município criou 2 grupos, um de produtores de leite e outro de ovinos. Uma consultoria assim custa em média R$ 2.500 por mês. Neste caso, 50% do custo será subsidiado pelo SEBRAE, 30% pela administração municipal e o produtor terá uma contrapartida de R$ 500 por mês. Não podemos mais perder tempo, nós precisamos buscar novas alternativas, por isso que neste momento o município faz essa parceria que pode dar um reflexo muito importante no ganho que nós vamos ter a pequeno, médio e longo prazo. Se cada centavo importa, é preciso evitar desperdícios. Não basta acertar na nutrição.
Tem que analisar os índices de conversão da ração em leite, práticas de higiene. Com isso vai diluir o custo final de produção, porque toda a estrutura já está envolvida, né? A estrutura física ela já existe. Nós precisamos melhorar a eficiência do sistema e com isso trazer mais resultado econômico para as propriedades e garantir a permanência dessas famílias no interior, né? E com um olhar muito atencioso para a questão da sucessão familiar. Querer ficar, morar, trabalhar no campo tem relação com renda, sim, mas não só com ela. É preciso gostar do que se faz. E neste caso, por um motivo nobre, produzir alimento de qualidade. Isso é uma alegria para os pais, né? Ter os filhos juntos, trabalhando tudo junto. É uma união que assim, é sem explicação, né? Que a gente está vivendo cada dia mais, assim, aprendendo as coisas, né? E o respeito, com certeza, vale muito também para a gente andar para frente, né? Já vai pela terceira geração e que eles vão ter seus filhos e o meu prazer é de viver, que nem meu pai, que faleceu há 3 meses, de eu chegar até lá e vendo meus filhos e meus netos, né, continuando na atividade, né? Sempre feliz, sempre feliz. Em Guarujá do Sul, que fica pertinho de São José do Cedro, ações que fomentam a sucessão rural também estão sendo realizadas. Você vai conhecer agora a história de um empresário que morou na cidade, foi comerciante, mas decidiu dar meia volta e assumir a propriedade do pai. Quando o assunto é sucessão familiar, Adilson é a prova de que no campo dá para viver bem, ter uma boa renda e ter muito mais liberdade. A família tem 70 hectares na comunidade de Linha Esperança, Guarujá do Sul. 20 hectares são destinados ao gado de corte e ovinocultura. O restante é ocupado para o plantio de grãos. O Adilson chegou a morar 12 anos na cidade. Lá, ele montou uma agropecuária e conciliava a administração da loja com o trabalho aqui na propriedade junto com o pai dele. Mas era muito trabalho. Por isso chegou o dia em que ele precisou tomar uma decisão e optou por voltar para o campo. Foi uma virada de chave nos negócios aqui na propriedade, né, Adilson? Foi uma decisão tanto quanto difícil. Meus pais, já com uma certa idade, estavam já terminando o ciclo braçal de trabalho. Conversando com meu pai, ele concordou e optou em passar a responsabilidade da propriedade para mim, né? Como ele e minha mãe aposentados, os dois, já tendo colocado todos os filhos, cada um em suas propriedades, né? Em seus trabalhos, eles estavam sozinhos, na verdade, na propriedade. Simone, que é enfermeira, também largou a vida na cidade para ajudar a tocar a propriedade. Nasci no campo, né? Então, fiquei um tempo fora, mas eu gosto da lida do campo. Aqui todo mundo participa das atividades no campo. Os filhos de Adilson e Simone ainda são pequenos. Marco Antônio tem 7 e João Pedro tem 8 anos. Mas eles fazem questão de contribuir. É como se fosse uma sementinha plantada, para que sempre saibam o valor do trabalho. E daqui a alguns anos, entendam o valor que isso tudo tem para a família. E a gente nem tá falando só de dinheiro. Vou continuar trabalhando, ajudando eles quando eles crescerem muito, né? E tu acha que quando você for muito grande, você ainda vai estar aqui? Eu acho que eu vou estar ainda um pouco, uns anos eu vou estar ainda aí. A parte dos peixes lá, você também gosta, me conta? Gosto muito de pescar, muito. Quem tá feliz mesmo é o seu Arlindo, que vive aqui há mais de 60 anos. Eu me sinto feliz, porque é que nem um paraíso. A gente está sempre contente. Tem o bisneto também, né? É o meu serviço, é tomar chimarrão, assistir uma missa e assistir a televisão. O meu pai deu carta branca para mim conseguir seguir o trabalho, né? Tivemos o privilégio de ser a geração que saiu da bravura do meu pai para a tecnologia hoje embarcada nas máquinas agrícolas, né? Modernizadas. Então a gente se sente muito feliz com isso, né? E saber que o campo hoje tem que dar sequência, é a fonte de renda de todo mundo, é a fonte de alimento de todo mundo. Então, é o que a gente mais sonha, que os filhos da gente sigam nessa atividade. Adilson é técnico em agropecuária. Foi no colégio agrícola que aprendeu a não depender de uma única atividade. Ao contar com grãos, gado de corte e ovinos, ele garante mais de uma fonte de renda em momentos distintos.
E o interesse pela criação de ovelhas cresce cada vez mais. Uma carne de muita qualidade, né? Não desfazendo a carne bovina e a suína, mas ela está entre umas carnes nobres, a carne de cordeiro, né? Muito rica em vitaminas e proteínas. E tem um mercado muito amplo nesse setor, nesse segmento. É o que a gente sonha, por isso que a gente está caminhando passos lentos para esse lado aí, né? Então a gente sonha com isso, vê uma oportunidade boa nesse negócio, incremento de renda na propriedade rural. O município de Guarujá do Sul também fez parceria com o Sebrae. Aqui a consultoria tem como foco a criação de ovinos, uma alternativa viável para a pequena propriedade. E é isso que a administração municipal quer estimular. Queremos sim e vamos incentivar, adotando essas parcerias como o Sebrae, Senar, Epagre, para que possa sim fortalecer o nosso agricultor, o nosso produtor rural. E esse incentivado para uma melhor qualidade de vida, por ter mais renda no campo, vai com certeza incentivar os seus filhos a permanecer nesse lugar que é uma empresa. Nós temos que tratar a agricultura, cada propriedade rural, como uma empresa, que é de fato. O campo é uma excelente oportunidade, né? Eu, de certa forma, assim, eu aconselho aos pais que ainda estão no interior que eduquem seus filhos para ficar no campo, né? A tecnologia está disponível, ela precisa que as pessoas tenham conhecimento para usufruir dela. O meu pai está feliz por eu estar aqui tocando o negócio dele, né? Porque a gente fala assim, vocês têm muita coisa aqui. Não, nós não temos nada, nós só estamos usufruindo daquilo que Deus beneficiou a nós conseguir trabalhar e produzir. Há 30 anos, 25% da população aqui no estado vivia no campo. Hoje, de acordo com o último censo demográfico, 11% dos catarinenses vivem no meio rural. De cada 100 propriedades rurais aqui do estado, apenas 4 são administradas por jovens com menos de 30 anos. E sobre esse assunto, eu converso com a extensionista e pesquisadora da Epagre, a Simone Bianchini. Olá, Simone, seja bem-vinda. Bem, a permanência do jovem no campo, né, Simone, exige boas perspectivas de renda e qualidade de vida. Então, essa questão ela é um processo histórico de esvaziamento do espaço rural. Se ele tem uma percepção positiva da família de que ser agricultor, que dar continuidade àquela profissão é algo positivo, é rentável, é sustentável, é possível ter qualidade de vida, aí esse jovem ele tem mais chances de permanecer no espaço rural. Se ele tem uma percepção negativa, que não é viável, que é muito trabalhoso, que o trabalho é muito penoso, né? Então esse jovem ele vai ter mais elementos para fazer uma escolha de partir do espaço rural e não permanecer. Simone, além de cuidar da forma com que os pais falam da atividade para os filhos, o que mais deve ser feito para que os jovens queiram construir uma carreira profissional no campo? Nós, enquanto Epagre, a gente tem insistido muito nessa temática, é um tema muito importante para nós, então nós temos uma ação jovem rural que traz o jovem para o centro de treinamento, acompanha ele nas suas propriedades, no sentido de apontar, de apresentar as possibilidades que é a permanência no campo, né? É uma livre escolha desse jovem ficar ou partir, mas o nosso foco de trabalho, e a gente entende que a produção de alimentos é uma profissão do futuro, então a gente já sabe, já tem dados que esses jovens eles estão ficando nas propriedades e na sua grande totalidade eles são protagonistas de seus projetos de vida junto com suas famílias. Obrigada, Simone, pela sua participação. E esse protagonismo, gente, dos jovens é realmente transformador. A história a seguir é a prova disso. Em Guaraciaba, a neta resgatou a receita da avó e fez dela o carro-chefe de uma agroindústria familiar. O produto artesanal feito pela família aumentou a renda da propriedade e já conquistou vários prêmios no Brasil e até no exterior. O sítio Balbinote fica na linha Peronde, no município de Guaraciaba, extremo oeste de Santa Catarina. A propriedade é pequena, tem 12 hectares, produz em média 500 litros de leite por dia. E por enquanto, apenas 30% desse volume é transformado em queijo. O restante é vendido para terceiros. A Lana sonhava em viver na cidade, deixou o campo e não demorou a voltar. Eu precisava experimentar.
ver o que eu gostava mesmo de fazer. E eu achei que seria mais fácil lá fora. E eu percebi que não, que aqui é muito melhor, tudo na verdade é muito melhor. A Aline também deixou a propriedade. Se formou em tecnologia em alimentos. Trabalhou na área por um período, até voltar para casa, disposta a mudar, a transformar. Eu acho que a dificuldade, ela vem do embate geracional que a gente tem, porque nós somos gerações muito diferentes e a gente vê o mundo de formas diferentes, né? E isso foi uma das coisas assim que a gente mais teve dificuldade, né? A sucessão familiar, ela não é assim um conto de fadas. A gente precisa aprender a colocar a nossa forma de ver e não impor ela. Pai que conhece a filha não a proíbe de ir, influencia o caminho a seguir. E foi isso que Vanderlei fez. Quando percebeu que a filha já fazia planos de morar na cidade, sugeriu a ela fazer um curso na área de alimentos. Ela parecia que não estava muito afim, mas depois até que ela se formou, ela foi buscar alguma coisa fora e daí que ela voltou. Ela se apaixonou pela área e de volta para casa promoveu uma revolução. Essa estrutura está construída desde 2010 e a gente tocava esse empreendimento na propriedade tudo junto. Era a produção do leite, a produção do queijo, era uma empresa só. Depois que eu ingressei na faculdade, eu comecei a ver as coisas um pouco diferentes. E comecei a trazer para casa, olha, a gente precisa fazer isso ser viável financeiramente. A gente precisa separar as contas. A gente não pode mais pegar o leite, tirar o leite, fazer o queijo, levar no mercado e fazer a compra do mês. Né? Não dá, isso a gente vai ter que dividir, a gente vai ter que pagar um salário para todo mundo, separar os trabalhos e as funções. E aí começou a nossa transição de sucessão familiar, dividindo as empresas na propriedade. O pai e o irmão são os responsáveis pela produção do leite, a Aline, o esposo dela, e a irmã pela produção dos queijos, uma tradição herdada da mãe de Vanderlei. O pai dele faleceu num acidente de carro e foi do queijo feito em casa que a mãe dele conseguia o dinheiro para as compras do mês. A receita da nona garantiu o sustento da família no momento de dificuldade. E agora, nas mãos da neta, ganhou o selo Arte. Tudo feito do mesmo jeitinho, artesanal, para perpetuar o sabor, a tradição e tantas lembranças que ele traz. O nome do queijo? Nona Irma, uma homenagem à matriarca da família Balbinotti. E nada mais justo do que homenagear essa mulher que ainda está com a gente, porque às vezes a gente espera muito e o clique vem quando a gente não tem mais as pessoas por perto. A queijaria só produz sob encomenda e o mix de produtos vem crescendo. Além do queijo Nona Irma, tem o colonial ao vinho, o xodó, que também é um queijo de leite cru, mas com maturação longa. Aqui a gente tem o mofo branco e o mofo azul, que naturalmente vai se expressando. A gente não faz a lavagem desses queijos para preservar essa característica natural. E tem ainda o doce de leite da tia Bete, receita caseira, criada pela mãe da Aline e agora feita na agroindústria da família, sem amido e sem conservantes. A Aline assumiu a queijaria e já no ano seguinte ganhou um prêmio internacional com o doce que leva o nome da mãe dela. De lá para cá, todo ano teve premiação. Aline, qual que é o teu xodó? O meu xodó é esse prêmio aqui, é uma medalha de prata para o doce de leite da tia Bete, a nível mundial. E isso aqui para mim é a representação de todo o nosso trabalho, do interior de Guaraciaba para o mundo. Foi na França isso, né? Conquistar este sucesso exigiu iniciativa, determinação e foco. O primeiro mês ele foi ótimo. Eu lembro claramente de a gente fechar o mês com um saldo de R$600 e eu achei que estava abalando, assim. Quando eu assumi a empresa, então eu passei a pagar o leite para o pai e eu consegui fazer esse pagamento no dinheiro no finalzinho do mês, daquele mês referente ao leite que foi utilizado na fábrica. E ainda sobrou para a empresa, pagando o salário de quem trabalhou durante aquele mês, sobrou um total de R$600. E assim, eu achei, nossa, agora vai, era isso que a gente precisava fazer. No segundo mês, a gente fechou com negativo R$1.200. Então, aqueles 600 que tinha sobrado, ainda faltou o dobro, né?
E aí que a gente começou a criar estratégias de venda, de comercialização, buscar o selo arte para poder ampliar. O primeiro ano foi extremamente desafiador. Diante das oportunidades, o William trocou o emprego de supervisor de vendas em uma cooperativa de crédito para empreender junto com a esposa Aline. Hoje recebem pedidos de vários cantos do Brasil. Não é um produto que se vende por conta, né? É um produto com valor agregado, com uma qualidade, então não é uma commodity de mercado ou algo que está ali na prateleira disponível, né? Então tem que procurar um cliente diferente. Vanderlei e Elizabeth sentem o maior orgulho de ter os filhos por perto e de uma pequena propriedade tirar o sustento para todos, com qualidade de vida, trabalhando com o que gostam e com renda bem maior que há pouco tempo atrás. O diálogo acho que é bem importante, né? Mas tipo o amor que a gente passa para eles, né? E eles se sentem amados, né? Assim, desde pequeno nós conversava com eles, deixava eles se envolver nas conversas e daí eles foram se sentindo parte nisso, né? No início eu era muito taxativa, não, a gente tem que fazer assim. E aí a gente acabou deixando de evoluir muito por conta dessa forma de conduzir. Né? O meu pai queria fazer de um jeito e eu do outro. E aí, o que a gente faz para conseguir andar junto? É só conversando, dialogando, olha, dá para fazer um pouquinho do meu e um pouquinho do seu, né? Não só como eu quero e não só como você. Vamos trabalhar junto. Nossa, quem não quer, né? Os filhos perto. Né? Eles saíram, voltaram, mas quando voltaram, vocês vão voltar, que bom. Que bom. Já vamos passar para nossa neta, Pietra, que adora os animais também. Então é um orgulho isso. E por amor é isso aqui. Eu nasci aqui, eu cresci aqui. E isso aqui é a Aline, sabe? Faz parte de mim. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. No próximo Agro, Saúde e Cooperação, nós vamos te mostrar os benefícios da lavanda. Os primeiros produtores do estado garantem. Nós compramos óleo essencial que vem da França, óleo essencial que vem da Espanha e agora nós temos também o óleo essencial de Santa Catarina que nós produzimos aqui. Do meio-oeste ao Planalto Norte, a cor, a beleza e os benefícios que geram bem-estar e negócios no campo e na cidade. Você pode continuar conectado com Agro, Saúde e Cooperação pela nossa plataforma, o ndplay.com.br e também no nosso portal ndmais.com.br/agro. Para você e sua família, uma excelente Páscoa e até domingo que vem.